Fala pessoal, beleza? Rodrigo Oliveira, e o vídeo de hoje é mais um vídeo falando sobre todas as modificações que eu fiz na minha Classic 350. E detalhe, esse vai ser o terceiro vídeo, porque minha moto está sempre em transformação. Vamos ver essas novidades? Em quase 2 anos, muitas coisas eu mudei na minha moto. E para quem já acompanha o canal, já deve ter observado todas essas mudanças. Inclusive essa moto já teve diversos alforjes, já tive inclusive alforjes de metal, que eram as caixas de munição. Mas vamos por partes. Aqui na frente, ó, o que fiz de mudança na frente da moto. Primeira mudança, essa aqui só dá para ver com a moto ligada. Os piscas são de LED, da parte interna aqui desse pequeno farolzinho. Eu tinha problemas porque estava queimando bastante, né, a lâmpada da loja, né? Então resolvi colocar LED. Ainda na frente da moto, os retrovisores, esse já vai na 5ª geração. Eu já tive novos retrovisores diferentes do original. Eu achei que o original vibrava bastante. Aí passei para os retrovisores ponta de guidão, que para mim foram os que me davam melhor visão, mas esteticamente eu não achava bonito. Então eu obtive outros modelos e até que cheguei nessa versão aqui, ó. Essa versão foi comprada no AliExpress. Ele tem um design bem interessante. Eu vou tentar mostrar aqui. Ele parte daqui, ó, sobe, vem aqui para trás, faz essa curva e fica aqui. Só tem um porém, ele é um pouco curto. Então, como ele é curto, eu utilizei afastadores para poder ter um ganho de distância aqui, ó, porque essa parte vem aqui embaixo. Então com isso eu trouxe ele um pouco mais para fora para poder ficar no ângulo de visão melhor. Então são retrovisores relativamente baratos, na casa de R$230, e você encontra eles no AliExpress. O link vai estar na descrição abaixo do vídeo. Após os retrovisores, ainda aqui na frente, vocês vão perceber que tem um revestimento aqui nos manetes, tá vendo aqui, ó? Esse é um revestimento de borracha termorretrato. É um revestimento que você põe, aquece e ele encolhe. Então é um tubo de borracha bem mais grosso. Nós colocamos aqui, aquecemos, ele retrai. Então ficou um acabamento interessante, ficou mais confortável e dá um grip legal aqui nos manetes. Então em ambos os manetes, tanto nesse aqui quanto no outro, nós temos a mesma coisa, que é esse revestimento emborrachado. Ainda na área dos manetes, vocês vão observar aqui que eu tenho mais 2 acessórios. Na ponta do guidão, que é o famoso contrapeso, eu coloquei um contrapeso diferente. É um contrapeso feito em alumínio, né? Também comprado no AliExpress, bem mais bonito do que a tampa de metal que vem do original. Até porque eu já não usava mais, porque antes de trocar esses retrovisores, eu utilizava um ponta de guidão. Então, ponta de guidão, eu já tinha guardado esses pesos originais e não mais os usava. Então achei esses aqui que eu achei muito mais bonitos, com um acabamento bem mais interessante, bem mais premium, e deu um visual mais charmoso aqui na parte frontal da moto. Ainda no guidão, já tive vários revestimentos e agora eu estou usando o revestimento de couro. Eu fiz um teste recentemente, eu sempre usei na cor preta, apesar da minha moto ser toda preta, porém minha moto tem um acabamento em vermelho. Então, como eu não consegui achar couro tigre de vermelho, eu peguei a cor do couro café. Isso aqui foi comprado no site do Pedrinho Bancos. Couro legítimo, fácil de colocar, então deu um charme a mais aqui na moto, ficou bem bacana. Isso aqui é baratinho. O link também eu vou deixar na descrição do vídeo. Ainda na frente da moto vem a parte principal, que é esse guidão T-Bar. E esse guidão T-Bar, existem várias versões de guidão T-Bar à venda, tanto no Mercado Livre quanto no AliExpress. Porém, esse aqui em particular, ele é completamente diferente de tudo que eu já vi. Tanto é que eu não achei ele à venda no Brasil. Eu comprei esse guidão no eBay da Índia. É de uma marca chamada Vardench, uma marca indiana que fabrica acessórios para motos da Royal Enfield. Então, comprei ele, importei, instalei na moto e hoje eu acredito que já tenham mais motos utilizando essa versão, porque o meu vídeo fez bastante sucesso.
mas eu digo de antemão que aqui foi o primeiro guidão dessa marca a ser instalado numa Royal aqui no Brasil. Então esse guidão ele é bem robusto, deu um design bem bacana aqui a moto, ele é bem diferenciado. E a posição de pilotagem melhorou também bastante, ficou muito bom. Eu ganhei um pouco mais de altura e um pouco de recuo para trás. Continuando na frente, vocês sabem que em determinado momento, né, de vendas da Royal, não mais veio o Tripper, que deveria vir, onde está essa tampa da Royal aqui. Na ausência do Tripper, eu tive que arrumar uma solução, mas uma solução que funcionasse tanto nessa moto quanto em qualquer outra moto que porventura eu viesse ter no futuro. E justamente é o Tripper ou o GPS para moto da marca Beeline. Tem um vídeo dedicado no meu canal falando exclusivamente dele, com todos os detalhes, mas de antemão é um Tripper extremamente compacto, ele fica pareado com o celular, funciona exatamente igual ao Tripper da Royal, só que com uma vantagem, né? Eu posso removê-lo daqui e usar numa bicicleta, usar no carro ou qualquer outra moto. Então, duração de bateria para mais de 28 horas de uso constante. Ele é muito... Eu utilizo ele praticamente no meu dia a dia, principalmente quando faço as minhas viagens. Então, link desse produto também vai estar na descrição desse vídeo. E agora a modificação mais radical. E para quem está pensando que são os pneus, que eu vou falar já já, não são eles. Na verdade, essa modificação foi o encurtamento do meu paralama dianteiro. Isso mesmo. Esse paralama ele foi cortado, né? Originalmente esse paralama ele vem aqui e vem aqui mais embaixo. Eu cortei. Tem um vídeo no canal dedicado a isso, em 2 partes. Não foi fácil fazer, mas eu fiz essa loucura, né? Eu queria reduzir um pouco esse meu paralama dianteiro para mudar o design da moto. E achei que ficou muito bacana. Não é qualquer pessoa que percebe, mas fica fácil de perceber que você não mais tem essa segunda haste aqui, ó. Ela foi removida. Então, cortei, soldei, mandei pintar e assim ficou o resultado. Por que eu fiz isso? Porque eu queria expor um pouco mais os pneus cravudos que eu pus na moto. E é justamente sobre essa modificação que eu vou falar agora. Originalmente essa moto vem com pneus para estrada e eu coloquei um par de pneus da Metzeler, aumentando as medidas de largura e utilizando um perfil de pneu bem mais cravudo, um pneu misto para trabalhar também tanto no on-road como no off-road. É um pneu que vai muito bem em estradas de barro. Então olha o visual da moto como ficou bem mais agressivo com esse pneu, e a mesma coisa se observa aqui atrás. Os pneus de trás são ainda maiores, é um Metzeler da linha Saara Karoo. Então esses pneus foram trocados por volta de 16 mil quilômetros, onde já estava no fim da vida dos meus pneus originais, e eu troquei na Fast Motor Center em São Paulo, na General Osório. Foi indicação do Ricardo Macedo. Para quem acompanha os canais de Royal, já sabe que o Ricardo é um fã incondicional da marca e ele traz muitas dicas a respeito disso. E assim ficou a minha moto com os pneus mais cravudos. Então o visual dela ficou muito mais agressivo, a moto ficou muito mais bonita, e por esse motivo que eu fiz a redução aqui do paralama dianteiro para que os pneus e o pneu dianteiro ficasse ainda mais exposto. Ainda na frente da moto, vamos ao protetor de motor. Esse é um protetor de motor quinado. Ele tem um design diferente. Deixa eu posicionar a moto aqui, ó, a câmera desce de frente. Vocês vão perceber que ele começa aqui em cima, faz uma curvinha. Então, por que eu escolhi esse modelo? Porque eu queria algo que fosse funcional, bonito, mas que não ficasse aquele trambolho na frente da moto. E essa foi a versão que eu achei mais bonita, na minha opinião. Inclusive eles têm aqui um apoio de pé, tem uma ranhura aqui, ó, para se colocar os pés. Quando você está cansado e pilotando aqui, com o pé aqui, você pode esticar a perna e colocar lá. Então eles ficaram nesse design aqui, ó, bem mais discretos, porque tem protetores de motor que eles vêm aqui em cima, por exemplo, eles saem daqui de cima e fica muito grande, até mesmo uma curva para cá.
E esse aqui eu achei que ficou bem mais interessante, na minha opinião, e para minha moto. Agora vindo para o meio da moto, sim, os escapes, né? Quem nunca pensou em mudar o escapamento, não o escapamento em si, mas a ponta do escapamento, né? A ponta de exaustão da sua Classic, da sua Super Meteor. E sim, eu usei aqui as pontinhas da MTG, uma pontinha curta, que dá um grave bem mais alto, nada muito que incomode, né? Um pouco mais alto do que o original, mas com um visual bem melhor. O escapamento original da Royal, ele vem até aqui, ele é bem grande, e eu achei que esse aqui ficou fantástico. O acabamento ele é bem discreto, não é barulhento. Eu optei pela versão com silenciador e ficou dessa forma aqui o acabamento da minha ponteira na Classic 350. Mais um item agora aqui na parte do motor. O medidor de temperatura, você substitui a tampa do acesso para colocar óleo por esse medidor, comprado no AliExpress também. Ele marca temperaturas ali até 150 graus, funciona muito bem, é um produto relativamente barato, tem vídeo dedicado sobre ele aqui no canal, dá uma olhadinha, mas ficou bacana, discreto. E o pessoal que vê pergunta, caramba, o que é isso? É pressão de óleo? Eu falei, não, isso aqui é temperatura. E detalhe, a rosca dele é universal, praticamente cabe em qualquer moto. E para quem está perguntando, isso aqui é um adesivo em alumínio, também comprado no AliExpress. Um adesivo aqui da Royal Enfield. Tem dos dois lados, eu comprei um para cada lado, tá aqui também, ó. Tem várias versões, de várias cores, com vários designs diferentes. É bem baratinho, coisa de R$30. Achei que deu um charme legal aqui na motoca. E o próximo acessório é o banco, né? O banco aqui, o assento principal, é um assento do Pedrinho Bancos com encosto de lombar removível. O que eu vou remover, ó, eu posso usar desta forma e o encosto está aqui na minha mão. Eu posso usá-lo ou não. Tem ajuste de distância, eu uso bastante, me ajuda muito. Eu sofria bastante com o banco original da Classic 350 porque a posição não era, ele é muito alto, ele não é ergonômico original, ele é um banco liso. Então, ao invés de optar pelo banco Touring da Royal, eu optei por comprar o banco do Pedrinho e achei que ficou muito legal. Para mim, foi a aquisição mais bem acertada que fiz para essa moto. Minha coluna agradeceu bastante. Muito bonito, você escolhe a cor que quer, o tipo de costura que quer. E o banco do Pedrinho, para quem já conhece, é um banco de extrema qualidade. Então deu um visual bacana aqui para a moto também. Já no banco do Garupa, eu já tive várias modificações aqui. Eu já usei o banco do Garupa com o Cicibar original da Royal. Mas o Cicibar original da Royal, ele era muito baixinho aqui. Então praticamente ele não tinha função de encostar, de fazer um apoio de costas para o Garupa. Então ele era muito bonito, mas não era nada funcional. Então eu vendi e por um tempo usei o rack solo aqui. Mas como eu ando bastante com a minha esposa, então não faz sentido. O rack solo, por mais prático que seja para trocar, faz com que você tenha que ficar tirando, colocando, e isso não é legal. Então eu tive que priorizar mais o que eu preciso no dia a dia, né, do que a estética. Então comprei um suporte de Cicibar aqui, ó, da marca Brucutu, com uma grelha traseira para justamente suportar o conjunto de alforjes que eu comprei, que é o próximo ponto que eu vou falar. Então o Cicibar, a estrutura Cicibar do Brucutu, ele é bem robusto. Deixa eu tentar mostrar ele aqui, ó. Ele é bem robusto, certo? Bem estruturado. Para quem não quiser colocar uma mala atrás, você pode colocar qualquer outra coisa. E aí eu já venho para o conjunto de malas e alforjes. Eu já tive um saco com alforje da marca Saxo. Depois, para quem já acompanha o canal sabe que eu já tive as caixas de munição que eu mesmo fiz. Comprei, mandei pintar, furei, adaptei e ficaram magníficas, mas elas não me davam muito espaço. E como eu precisava ter mais espaço na parte traseira para levar roupa, sapatos, eu fiz viagens que sofri bastante por falta de espaço. Então eu queria um conjunto completo, que ficasse harmônico na moto
e não adiantava eu comprar só essa mala traseira e ficar com as caixas de munição metálica aqui. Então vendi as caixas de munição e comprei esse conjunto do site Bolsas para Motos, que é da proprietária Joelma. É um site bem conhecido, fabrica motos ou bolsas e artefatos para toda a linha de motos, para Harley, para Triumph, tudo que você precisar, ela faz de forma personalizada. Então, essas malas aqui são de 6 litros, as laterais, tem maior e também tem essa daqui que eu optei por uma de 20 litros, mas se quisesse maior, teria também. Então, bem funcional, já testei, fiz viagem, ajudou bastante e ficou muito bonito. Ficou um charme a motoca. Já na parte traseira, aqui já vai também na minha quarta versão, é o conjunto de piscas, né? E esse aqui é bacana porque ele não é um simples pisca. Ele, na verdade, ele é uma extensão da minha luz de posição e da minha luz de freio. Então eles acendem aqui vermelho. Quando eu piso no freio, eles acendem vermelho mais forte e ao mesmo tempo, quando eu dou a seta, eles também são setas. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Então, como vocês podem ver, eu estou com a luz de posição em vermelho acesa dos dois lados, mas ao mesmo tempo ele está aqui com a luz de seta também. Agora eu liguei no modo alerta e olha que bacana fica. O piscar aqui é por conta do frame rate da câmera, tá bom? Então ele não está vibrando dessa forma. E agora vamos na parte de desempenho. Mudança que fiz na moto. Colocação da tampa de alto fluxo, mais o filtro lavável para aumentar o volume de admissão de ar para a moto e ter um filtro que eu não precise trocar mais, apenas eu preciso lavá-lo quando necessário. Com isso aqui a moto respira melhor, isso melhora a entrada de ar e você ganha aí 1,5 cavalinho, no máximo 2 cavalinhos, se a moto fica bem melhor na estrada, consumindo um pouquinho mais, mas em contrapartida tendo um pouquinho mais de gás na hora que você precisa dar uma puxada no manete. Um acessório que eu achei bacana vendido no AliExpress são as tampinhas de válvula, né? Da Royal. Tem várias cores, obviamente eu peguei vermelho, que combina com as faixas vermelhas da minha Classic 350. E já aqui, próximo aqui do motor, uma luz de... não é a luz de posição, uma luz de milha, farol de milha. Eu não ligo, ele só está aqui de forma estética, mas eu coloquei aqui para dar um charme bacana na frente da motoca. Outra modificação bem bacana que eu fiz na minha Classic 350, isso aqui é interessante que tem um vídeo dedicado para ele também, foi a troca da vela original para uma vela do HB20 totalmente compatível com a Royal, só que tendo que trocar o cachimbo por um cachimbo de carro. Geralmente os cachimbos de moto são cachimbos onde a ponta é bem fininha. E essa vela da Royal é uma vela bem chata de achar, não é barata. Concessionária cobra na casa de 120 a 150 reais, no Mercado Livre também. Então, para não ficar na rua, eu sei que vela não é algo que dá trabalho, dá defeito, mas se você tem um defeito em uma viagem, em uma vela dessa, você está na roça. Você tem que pegar um guincho e trazer, porque você não vai achar em canto nenhum. Já uma vela do HB20, te garanto que você acha em qualquer local e custando 1/4 do preço. Então é uma vela que custa 30 reais, tem exatamente a mesma especificação da Royal, isso conferida em catálogo tanto da Bosch quanto da SKF, então, da NGK, perdão. Então foi uma troca que eu achei que ficou bem legal para me prevenir de problemas futuros. Pessoal, com isso vocês conheceram todas as modificações que eu fiz aqui na minha Classic 350 e para você que gosta de customizar, fica a dica, faça do jeito que você achar melhor. E não sei se ela vai permanecer assim por muito tempo, estou sempre mudando o que eu acho de novidade eu trago aqui para a moto. Valeu, até a próxima!